Boa noite, Igreja Batista Maranata São José dos Campos. Um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Você que também que é de outra igreja, que está se conectando, pessoal da minha família, amigos de membros da Maranata, todos são bem-vindos. Você que está acessando aí essa live depois de gravada, Deus abençoe também, que possa ser bênção esse tempo para você, tá bom? Com uma breve palavra de oração, a gente vai começar a bater um papo aqui sobre a palavra de Deus, né? Um tempinho especial que a gente tem aqui, até próximo aí das 8 horas da noite, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo que está chegando aí. Oremos. Deus querido, gostoso estar na tua presença uma vez mais, poder refletir sobre tua palavra, sobre aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, ao meu coração em particular, que eu posso compartilhar com os irmãos agora, que o Senhor nos ilumine, que o teu Espírito Santo nos faça entender a tua palavra, que eu uma vez mais possa entendê-la e que nós possamos sair desse tempo que o Senhor preparou edificados por ti. É o nosso desejo, ó Deus, que a tua glória e que a tua graça se manifeste acima de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tamo junto. E eu queria hoje bater um papo com vocês. Eu estava assistindo pela internet aqui a ONU, a reunião da ONU, né? Hoje a ONU se reuniu online para dar respostas ao mundo do que cada país tem realizado, né? Organização Nacional, Organização das Nações Unidas, a ONU. E aí cada líder de país bate um papo, conversa, fala, declara aí o que tem que declarar, né? Alguns falando em tratados de paz e ao mesmo tempo fazendo ameaças de guerra, né? Nós vimos o presidente do Brasil, depois eu vi o presidente Trump falando também, outros estão falando aí, todo mundo dando respostas aí ao mundo, né, do que cada país tem feito. E os olhos do mundo olhando para essa reunião e buscando aí respostas, talvez esperanças do que vai ser para as nações, o que acontecerá com as nações. Quais as expectativas, o que nós podemos esperar depois de um ano tão atípico, né? Como esse ano da pandemia e tudo mais, acusações de lá, esperanças daqui, vacina que vai sair, economia que vai melhorar, coisas desse tipo. E nós ficamos olhando e pensando, as nações estão buscando respostas, né? Sempre estão. E esperando dos seus líderes esperança, um norte. E pensando nisso tudo, eu estive pensando na igreja, né? Na igreja, Igreja de Cristo. Nós, Igreja de Cristo. Estamos aí inseridos no mundo. Jesus Cristo, quando ele orou por seus discípulos e aqueles que haveriam de crer, que seríamos nós, né? E ele fala então, orando a Deus e diz: Senhor, eu não peço para que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. Então nós não saímos do mundo, somos igreja de Cristo Jesus e estamos no mundo. Estamos no mundo. Não, o Senhor não tirou a sua igreja do mundo. Pelo menos não ainda. Temos essa esperança. Mas o trabalho que Jesus ia encarregar aos seus discípulos e, consequentemente, à sua igreja, era um trabalho que incluía nós estarmos no mundo, sendo livrados do mal pelo poder do Pai. A igreja, ela tem a resposta para as nações. A ONU não tem. A Igreja de Cristo tem. E isso nos coloca num ponto na história importantíssimo como igreja. Aqueles homens que estão discursando lá, alguns talvez conheçam a Cristo como Senhor, uma boa maioria talvez não. Pelas afirmações e expectativas que colocam, se nota que não. Alguns deles. Ou a maioria deles. Mas a Igreja de Cristo Jesus, ela pode ter as respostas que as nações buscam.
ela tem as respostas que as nações buscam. Eu fico pensando, e agora indo ao texto propriamente dito, em Atos 1:8, quando Jesus, nós passamos por esse texto terça-feira passada, quando nós falamos do templo e da fé que toca as nações, falando da limpeza que Jesus Cristo fez no templo, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então, uma promessa futura aí, que um dia o templo de Jerusalém Cristo estará ali reinando sobre Jerusalém e todas as nações irão até lá adorar ao Senhor. E o templo de Israel deveria ser, e deveria ser naquela época, um prenúncio dessa realidade. Mas aquele espaço dedicado às nações que viriam adorar estava sendo mal ocupado. E Jesus então faz uma limpeza. Essa foi a live da terça-feira passada. E nós falamos ali da fé, então, que deveria reinar e tocar as nações, né? Israel deveria ter uma fé que pudesse tocar as nações. E agora, pensando na igreja, em Atos 1:8, começando do verso 6, na verdade, Atos capítulo 1, versos 6, 7 e 8, diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos perguntando para Jesus, depois de sua ressurreição: Senhor Jesus, é agora que o Senhor vai reinar sobre as nações aqui na terra e todos os povos virão a te adorar? Ele falou: olha, esse tempo não compete a vocês saberem agora, isso é um tema reservado para Deus, mas eu tenho um trabalho para vocês. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão levar uma resposta às nações. E a resposta era o que ele realizou aqui na terra, morrendo na cruz e ressuscitando para perdão dos pecados daqueles que o aceitarem como Senhor. Essa é a resposta. E essa igreja então nasce aí, com essa premissa de dar testemunho a todas as nações. Mas é interessante, a gente costuma brincar lá no seminário que quem não pratica Atos 1:8 termina indo para Atos 8:1. Atos capítulo 8, verso 1, depois que os discípulos recebem essa ordem de serem testemunhas até os confins da terra, eles vão para Jerusalém, acontece ali o Pentecostes, a manifestação em línguas, e eles então, Pedro vai, prega o evangelho, e ali começa a igreja de Cristo Jesus. Eles estão em Jerusalém, aquilo está uma bênção, comunhão, pregação do evangelho, milagres, os apóstolos ali se convertem, 3.000 aqui, 5.000 ali, a igreja cresce exponencialmente, diáconos são nomeados, a igreja vai crescendo, e eles ficam ali em Jerusalém. E aí, em um dado momento, Atos 8:1, diz: E Saulo consentia na sua morte, falando que o apóstolo Paulo, então chamado Saulo, não convertido ainda, consentia na morte do evangelista Estevão, que foi apedrejado por pregar o evangelho. Então diz: naquele dia, verso 8:1, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aí Atos 1:8 aconteceu em Atos 8:1, por meio de uma perseguição.
A igreja estava reunida ali, estava em Jerusalém, acontece uma perseguição e é como que acontece um strike, um espalhar de crentes pelas regiões da Judéia e Samaria. E eles saem pregando o evangelho a essas pessoas. Então a gente brincava, né? Os missionários, né? Que igreja que não pratica Atos 1:8 acaba passando por Atos 8:1. Ou seja, os propósitos de Deus eles vão ser executados na vida da igreja. Os planos de Deus, o projeto de Deus para a igreja, ele vai ser cumprido. E ele então cumpre dessa forma aqui em Atos 8:1 até o 4, mostrando que os irmãos são espalhados pela perseguição e saem pregando o evangelho. Irmãos, se nós vamos depois, seguindo a história da igreja, em Atos capítulo 11, eu estou falando vários textos aqui de Atos, né, para vocês, Atos capítulo 11, do verso 19 ao 21, a igreja, então, efetivamente, ela começa a se miscigenar. Olha que interessante. 11, 19, Atos 11, 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se acordam de Atos 8:1, a tribulação que veio, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Diante daquela perseguição, a igreja predominantemente judia, né, de Jerusalém, ela é espalhada em Judéia, Samaria, e vão chegar até Antioquia, lá em cima, já fora dos domínios de Jerusalém, bem longe já. E ali, a maioria dos que saíram eram judeus e pregavam aos judeus que viviam nessas regiões. Mas alguns, que eram já de Chipre e tudo mais, eles começaram a pegar os gregos. Né? Gregos, ou seja, eram todos aqueles de fala grega que não eram, obviamente, judeus, que eram de outras nações, e o grego era predominante naquela época. E então eles começaram a pregar aos gregos. Pessoas de outras nações começam a se converter. Então, em Antioquia, já acontece ali uma tremenda miscigenação. E aí, então, a igreja, ela começa a ser uma igreja já não mais de judeus, mas uma igreja que passa a ser uma igreja para todas as nações. Atos, capítulo 13, um pouquinho mais para frente, e esse é o meu último texto de Atos, diz assim, Atos 13:1. Havia na igreja de Antioquia, aquela que foi formada, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. O que aconteceu? A igreja de Antioquia se forma. A igreja de Jerusalém fica sabendo que ali há um grupo de pessoas de várias raças ali se reunindo e mandam então Barnabé dar uma olhada e ver o que está acontecendo. Barnabé vai, fica empolgado com o que viu, volta, chama Saulo, que já havia se convertido, já havia deixado a perseguição à igreja, ele pessoalmente já estava em Tarso, o busca e o leva até Antioquia. E eles começam ali a ministrar e a liderar essa igreja de Antioquia. Então, nessa época em que a igreja se reuniu aqui em Antioquia, a perseguição havia cessado, Herodes havia morto, né, o Herodes tetrarca que havia perseguido inclusive a Pedro, ele morre, a igreja então goza do consolo do Espírito Santo, como diz o capítulo 12, né? O Espírito Santo então promove uma paz nessa perseguição estatal generalizada de Jerusalém sobre os crentes. E então ali
a igreja é formada, e nessa liderança de Antioquia está ali Barnabé, que era de Chipre, Simeão, por sobrenome Níger, Níger quer dizer negro. Então, provavelmente, esse Simeão, ele era afrodescendente, né? Ele podia ser de uma região da África, ele era de cor negra, muito provavelmente. Lúcio de Cirene, né? Cirene aqui, eu anotei que Cirene parece que está na região da Líbia, né? Manaém, colasso de Herodes, né? Um homem que estava relacionado com a corte. E o tetrarca, né, o Herodes tetrarca, e Paulo, que era de Tarso. Então, Paulo e Barnabé judeus, ali com pessoas negras, pessoas de outras nações, da Líbia. Ali havia uma miscigenação gostosa, bonita, e era a cara que a igreja ia ter no mundo a partir de então. Uma igreja aberta para adoração para todas as nações. Uma mensagem que vai a todas as etnias, a todas as nações. Uma coisa bonita, né, de se falar, né? Que vai a todas as nações e recebe e congrega pessoas de todas as raças e nações para um mesmo credo, crer em Cristo Jesus. Isso é muito legal, isso é muito bonito. É a resposta de Deus para as nações, a sua igreja. A mensagem que a igreja traz é a resposta para as nações. E essa resposta está sendo dada hoje pela igreja de Cristo Jesus. Ela está conformada dessa forma. Hoje nós temos aí no Brasil a igreja se reunindo. Já na própria igreja Maranata, pessoas de outras nações já se reúnem aí. Pessoas da Maranata já estão indo a outros países. E nós estamos pregando o evangelho às nações, às pessoas de todas as nações, sem distinção. É a resposta. O sonho de um mundo de paz que a ONU tanto prega e que os discursos tanto dizem e tudo mais, eles não têm a resposta definitiva, eles não têm o caminho certo para conseguir isso. Porque o caminho para a paz das nações é o Evangelho de Cristo Jesus, que será pregado a todas as nações, e aqueles que se converterem a Cristo Jesus gozarão dessa paz. Nós não sairemos desse mundo até cumprirmos como igreja aquilo que Cristo determinou. E quando isso acaba? Quando Cristo vai buscar sua igreja, e quando o final dos tempos chegar, e quando Cristo efetivamente irá reinar sobre as nações efetivamente, é a mesma resposta que a essa pergunta hoje, é a mesma resposta que Jesus deu aos discípulos lá em Atos 1:8. Não interessa a vocês os tempos. Isso é coisa de Deus. Deus sabe os tempos em que isso acontecerá. O que importa é que vocês têm que ser minhas testemunhas. Falar do que Cristo fez. Falar do que Cristo fez pelo mundo, falar pelo que Cristo fez na minha vida, na sua vida. O Evangelho transforma o indivíduo, que transforma famílias, que transforma e afeta sociedades, países, reinos. São mexidos, são afetados pelo Evangelho. Isso foi no passado com o povo de Israel, que movia reinos, ainda uma nação subjugada, quando Israel foi levado cativo. Ainda assim, quando eles buscavam ao Senhor, eles moviam reinos. Reinos eram convertidos ao Deus Israel. E hoje a igreja de Cristo Jesus dá testemunho, e reinos são abalados pela pregação do Evangelho. Até aquele dia que o Senhor vai levar a sua igreja e culminar a sua obra, voltando então para reinar sobre as nações. E nós reinaremos com ele. Os tempos nós não sabemos. Nessa época de pandemia, muitos se preocuparam em saber se esse era o tempo. Mas como o pastor Edson gosta de fazer a citação, e eu gosto muito dessa citação, o relógio escatológico está parado
o ponteiro está parado e ele vai começar a se mover quando Cristo levar nós, que somos a sua igreja. As igrejas locais espalhadas pelo mundo estão pregando o evangelho e dando a resposta às nações. Converta-se ao Senhor. Buscai ao Senhor. A mesma chamada de Isaías, do profeta Isaías para o povo de Israel. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, perto está. É a mesma mensagem hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É o Messias que já veio e já cumpriu a sua missão de morrer na cruz pelos nossos pecados. Nos transformou. Nós somos testemunhas vivas da obra de Deus e nós vamos levar esse evangelho a todas as nações. Que nós tenhamos essa consciência do tamanho da obra em que nós estamos envolvidos. Quando nós vemos a ONU e nós imaginamos a grandeza daquela reunião e nós imaginamos, uau, como será essa instância de poder aí mundial, né? Ali os grandes líderes, o que seria estar ali, né? A gente se imagina às vezes ali, né? E aí eu começo a ver as escrituras e imaginar que nós, igreja, estamos envolvidos em tudo aquilo em um patamar superior ao da ONU, com uma visão completa do Rei das Nações, do Deus das Nações. A sua igreja, ela está envolvida nessa história. E a sua igreja somos nós. Então, irmãos, que nós possamos ser testemunhas do Evangelho. Nós temos a resposta às nações. Nós temos a resposta a cada indivíduo no planeta Terra hoje. Aqueles que estiverem próximos de nós. O que Cristo fez por nós, nós devemos falar às pessoas, porque as pessoas estão precisando de respostas. E a resposta é o Evangelho de Cristo Jesus. Aceitarão ou rejeitarão, mas essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho. Graças a Deus, a Igreja Batista Maranata tem se dedicado à pregação do Evangelho, tanto na sua Jerusalém, São José dos Campos, como em sua Judéia, o Vale do Paraíba, a sua Samaria, São Paulo, região, outros estados, Piauí, o que seja, outros países, Portugal, Uruguai, o que venha, e até os confins da terra, até onde o Senhor desejar enviar membros dessa família, Maranata. E que outras igrejas estão passando pela mesma experiência ao redor do mundo. E assim nós vamos estar cumprindo o nosso papel. Não percamos de vista a grandeza da obra em que estamos envolvidos pela graça de Deus. E estejamos empenhados nisso. Essa é a grande razão de estarmos vivos hoje. Para testemunharmos, sermos testemunhas de Cristo Jesus, tanto em nossa Jerusalém, como em nossa Judéia, nossa Samaria e os nossos confins da terra. Que Deus possa abençoar a Igreja Batista Maranata, a Igreja Batista Betel de Atlântida, que está pregando o Evangelho aqui também, que essa pequena igreja em número possa também estar já orando pelas nações e se dispondo a ser usada na pregação do Evangelho a todas as nações. É um privilégio podermos participar disso, para a honra e glória dele. Eu agradeço a presença dos irmãos, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Eu espero que essa chama missionária, né, continue sempre acesa no coração de cada um e que nós possamos cantar ao Rei das Nações, né, que todos devem temer o seu grande nome. Que Deus seja louvado e que vocês tenham uma linda semana, motivadas, cheia de esperança, porque o Senhor virá, Maranata, e até esse dia estaremos pregando a palavra do Senhor, para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus os abençoe, os guarde e que nós possamos estar orando por aqueles que estão, ainda que online, fazendo os seus discursos lá, que eles venham a se converter também ao Senhor Jesus e que Deus tenha misericórdia de cada líder, de cada país ali representado. Que eles possam conhecer o verdadeiro Rei das Nações
e possam ter suas vidas transformadas e a sua liderança transformada dentro daquilo que o Senhor permitir. Amém? Que Deus os abençoe e que as nossas orações possam estar agora direcionadas a esses homens. Que Deus tenha misericórdia dos líderes das nações aqui. E vamos pregar o Evangelho. Amém? Que Deus os abençoe. Uma linda semana e um privilégio estar com vocês. Com uma oração me despeço. Deus querido, obrigado por essa oportunidade de uma vez mais poder compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado ao meu coração. Que o Senhor possa abençoar os irmãos na clareza da tua palavra, na vida de cada um, para que nós possamos refletir o teu evangelho e sermos testemunhas fiéis da tua obra no mundo. Que as nações estejam escutando o teu evangelho pelo compromisso que o Senhor tem posto na vida da tua igreja espalhada sobre a terra. Obrigado por esse plano que é tão bonito, obrigado por esse projeto que é tão perfeito, e nós sabemos que tudo isso ele é porque veio de ti. Obrigado, Senhor, pela graça de poder participar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe.